Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. E hoje eu quero ver quem que joga videogame, essas paradas aí. Eu sou o Wilton Kill e temos aqui, gente, temos especialista na área. Boa noite, pessoal. Sou o Júlio. Sejam bem-vindos a mais um Batedeira. Aqui é o Jorge. Eu não sou um cara de muitos vícios, cara, mas videogame eu curto bastante. Vou apresentar o nosso amigo especialista aqui. Olá pessoal, sou o Antônio Borba, eu trabalho com marketing, mas meu hobby, sou colecionador de arcades. Isso aí, hoje não vamos falar de videogame. Hoje tem uma comida Aliás, especial videogame aqui, não, né? arcade, né? Porque aí ó, eu já vou ofender, né? Videogames também. Mas Também? o arcade é o vô do videogame, não sei. Exatamente, ele é antes. Video né? arcades, né? Então, o pessoal É o chama Adão de- e o Eva, É. pode-se falar, né? Foi aí que começou. E o video arcade é um videogame. Qual é o primeiro ano, referência que tu te lembra? Você deve saber com certeza onde se começou a jogar os primeiros arcades. Depende, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, No porque mundo, aí, né? no mundo. É. Eu não vou saber dizer. Mas assim, o que aconteceu existiam games experimentais e o primeiro começou num laboratório do MIT. Que eles pegaram um computador, Eu lembro né? disso. E Um osciloscópio, não era? Eles pegaram um computador, na verdade, que tinha uma tela, que era uma tela vetorial, que era como se fosse um osciloscópio, e programaram um jogo, né? Que foi Space Wars ou alguma coisa parecida com isso. E aí a coisa começou ali. E quem tinha acesso eram os professores, estudantes do MIT, e ali começou assim a surgir essa questão do game. Em que Depois- ano? Mas década de 70? isso foi 70, já era, acho que foi até 1960. Na A década data de 60. exata eu não consigo te precisar. Década de 60. Porque onde eu conheço mais, que é onde eu começo a colecionar, é quando surgiu a parte comercial disso tudo, que foi o lançamento dos games disponíveis para o público. E aí Antes foi- disso é uma pré-história dos games, né? Como a internet, por exemplo, né, que já existia um protocolo na exatamente. década de 60, no final da década de 60, e na verdade popularizou só no final da década de 80, quando Perfeito. começou a década de 90, né? Isso mesmo. Então o que acontece? Vendo que era uma coisa interessante, as pessoas queriam, aí começou a haver um interesse a gente lançar isso, né, para o público. E aí também ainda na brincadeira, né, estudantes e entusiastas desenvolvendo jogos fizeram o que se tornou mais tarde comercialmente o jogo chamado The Lunar Lander, que foi um dos hits da Atari. E esse jogo é um simulador de um módulo lunar pousando. Ah. E então foi Space Wars, Lunar Lander, que foram precursores. Cara, nunca vi isso na tua vida, meu. O cara nunca viu na vida. não de tinha repente, temática, né? Isso aí pra nós é tipo o impacto que o chat GPT teve na nossa vida, cara. E outra Não coisa, é? Pensa bem. E outra coisa que é preciso lembrar, né? Isso é uma das histórias mais interessantes do mundo dos videogames, porque os primeiros games em preto e branco que surgiram caracterizam a era de bronze dos arcades, né? Chamada de Bronze Age. Eram jogos em preto e branco, porque era o monitor que tinha na época. E como que eles faziam a cor? Eles construíam um overlay, né? Que é aquele acrílico transparente colocado em cima da tela que dá cores em certas regiões. Sim. Eu lembro quando eu era criança, início da adolescência, Mas eu não muito entendia. espetacular isso, né? Eu não entendia muito bem porque que algumas partes eram coloridas e quando o objeto passava para o outro Não lado, era. Ele mudava de perdia a cor, né? Era uma coisa meio estranha. É. Mas hoje a gente sabe o motivo. Claro. Mas curiosamente esses primeiros games programados, eles não eram nesse estilo. Então, esses primeiros, que é assim, uma prototipagem do que viria a ser a indústria dos videogames, eles eram vetoriais. E isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem ou conhecem, embora nos Estados Unidos mais pessoas conhecem que no Brasil. São os monitores vectors, chamados de monitores, em português seria o XY, né? XY, porque eram você dava a coordenada XY onde você queria traçar um ponto, e é uma espécie de raio que traça na tela e como se fosse um raio laser mesmo. Ele desenha e com essa velocidade sendo repetida várias vezes, forma-se uma imagem. Então, o radar, né, um radar de aeroportos, radar de aviação, radar de aviões, também era a base de vetores. Por isso que você vê aquele rastro na tela. Então, isso tudo deu origem aos primeiros games. E o que acontecia? Você tinha ali velocidade e você tinha linhas absolutamente retas. Os primeiros monitores, se você olhar preto e branco, era a imagem pixelada, você não tinha uma resolução grande, você vai traçar uma linha na diagonal, fica aquela escadinha, né? Com o Vector isso não existe.
o Vector traça uma linha absolutamente reta. Em compensação, para desenhar um círculo num Vector, É mais você difícil. não consegue. Quando eles estavam inventando o círculo, né, o Vector já estava saindo de linha por vários motivos. A gente teria que entrar um pouquinho mais para vocês entenderem a diferença da tecnologia e por que ele deixou de existir. Mas voltando um pouco, né, então esse foi a prototipagem. Quando lançaram os primeiros videogames e o primeiro sucesso comercial da Atari, que basicamente inaugurou a indústria dos videogames, foi o Pong, que foi lançado em 1976. Nós conversamos antes do Né? Você rebatendo ali com o pedalzinho, rebatendo a bolinha, Pong, que foi um sucesso inacreditável. Meu pai tinha Ali isso aí. abriu. Uma grande Ele revolução, tinha- na verdade. Ele tinha o videogame doméstico Pong, Isso, ele tinha um que eram duas rodinhas assim. que é o né? telejogo. Que é o- né? Isso, telejogo. telejogo. Exatamente. Exatamente. Que eu Era isso aí. tenho na minha coleção também. Que legal, cara. Ah, você tem que Puta mostrar a merda. foto, Telejogo manda um, depois as fotos pra Telejogo colocar. 2, aí eu mando, vocês podem colocar as Dá pra fotos. incluir, né? Aquilo Dá pra incluir. permitir, né? Claro. Permito. Conforme ele falando agora, vai aparecendo as imagens da coleção. É. Mas Ah, o legal. telejogo já foi uma adaptação. A Atari lançou o Pong, aí o telejogo era uma adaptação, era tudo uma cópia o quê? Do jogo Pong, que é o jogo que marcou mesmo, que a Atari lançou em 1976 para os arcades. Qual ano? 76. 1976. 76. Foi no mês de agosto? Não, porque eu nasci no mês de agosto. Aí já é, E foi nos Estados Unidos. já é um pouquinho nos Ué, Estados Unidos. Estados Unidos. A Atari, baseada Atari. na Califórnia. Ah, tá. Atari, Califórnia. Tá. Curiosamente, a Atari não se chamava Atari. O primeiro nome que eles deram para a empresa, e é o nome que assina as placas do Pong, eu não sei nem dizer como que se pronuncia, mas é SYGYZY. Side, Pi ou CGP, coisa assim. Não, deve ser Sigizi. Sigizi? Sigizi. Sigizi. Deve ser. Ziggy também pode ser. Porque o que que era? A Atari lançou... A Atari se chamava esse nome. Só que eles descobriram que existia uma empresa já no mercado que era de alguma área da construção civil que já tinha esse nome. Não é possível. Ô, louco! É possível. Pelo amor! E aí a Caraca. Atari Porra, puta mudou o nome. nome para Atari. E Atari é o quê? Algum tipo de acrônimo? Alguma coisa Atari, assim? você fala isso quando você joga o jogo japonês, ou não sei se é japonês, mas aquele jogo Go, né? O Go, sim, o jogo japonês. É que só recentemente conseguiram programar um computador para finalmente bater um jogador humano. Isso, é. Então, você fala essa palavra quando você está atacando ou fazendo algum tipo Ah, de... tá uma chamada. Né? Aí é um movimento. O Go são vários o movimentos. Atari é um nome relacionado a esse jogo. Que doideira. É. Ele tem... Depois tem a história do eu logotipo jogo da Go e não sabia Atari. Joga? Enfim. Ah, eu joguei uns anos. Mas a história do logotipo é interessante porque hoje tem documentado em livros diferentes protótipos do logotipo. Naquela época, o designer gráfico era um artista que tinha era privilegiado, né? Então você tinha realmente um apreço por isso que, de certa forma, se perdeu um pouquinho, né? A gente pode falar. A questão do design inteiro se perdeu. Só se olhar a moda. Eu vi alguém comentando uma frase que eu achei sensacional. Assim, o que é bonito, você não precisa explicar que é bonito. As pessoas já vão entender uma criança ou um senhor de idade. Os dois vão ter a mesma opinião. Isso assim, você pode tocar uma música clássica, você pode... Uma pessoa bem vestida, seja um terno, seja um vestido, as pessoas vão olhar e vão saber que aquilo é bonito. Agora, você vai levando ao limite do inverso, se é uma coisa muito feia e você quer vender aquilo ali como bonito, você pode colocar a pior música possível, jogar rios de dinheiro em cima do marketing, ou então uma roupa, que é o que o pessoal fala da moda, vai da década de 2000 mais ou menos pra cá, quem sou eu pra criticar a moda. Mas década de 90, 2000 pra cá, o pessoal fala que não, isso aí não existe mais, porque as pessoas ficaram preguiçosas, né? De serem criativas, de irem atrás. E aí vem a gente aqui na questão do retrô, talvez, pra resgatar uma época onde as pessoas eram menos preguiçosas. Talvez hoje o curioso é que a gente tem um monte de ferramenta para inventar tudo que a gente quiser, tornar os sonhos verdadeiros. Olha a impressora 3D aí, né? Você faz o que você quiser. E a criatividade começou a acabar. Não, eu acho assim que existe um certo... O que você está falando é muito válido, mas eu acho que assim, é mais a questão de... Hoje em dia tem tanta coisa Eu ia mencionar jogada exatamente na isso. cara da gente. Você se acostuma? Tá muito Não, não é diluído, isso não. tá muito diluído. Porque tá muito diluído. Você não consegue mais chegar no especialista do especialista. E antigamente,
só tinha, sei lá, poucos especialistas. Sim, concordo. E aí chegava, aquilo lá era o que chegava na nossa mão. Hoje em dia, todo mundo pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, um grupo de pessoas aqui, como a gente, né, pode fazer um podcast. E nós não somos especialistas em comunicação. Nada. Nós não somos, aliás, olha ele, né? Nós marketing. temos hoje, nós temos. Né? Hoje tá nós bem temos aqui. representado. O cara, né, hoje tá bem Hoje nós representado. temos um aqui. Inclusive, like, compartilha e se inscreve no canal. Manda pros amigos. Não gostou também, coloca o comentário de ódio, também não tem problema. Comentário de ódio. A gente gosta de ver as Só pessoas. para complementar o que tu falou, né? Primeiro, para não desvirtuar do assunto. Aqui nós somos campeões de desvirtuar o assunto. Então, Mas não, aqui é um bate-papo. só vou abrir só um parênteses, né? E muito mais para expandir o que tu falou, que é dentro do que ele falou aí também, né? Cara, tá muito diluído, entende? Nós hoje, nós estamos vivendo no momento mais seguro da história, nós temos o maior número de bons designers da história. O problema é que é tão diluído e tanta coisa que inunda o teu dia a dia, que, cara, dá nojo, entende? Tu vê 1000 coisas que não são exatamente A aquilo coisa que bacana. tu tá esperando, entende? Aí quando tu vê uma, cara, eu sei o que é bom. Claro, tu vê que tá vendo 500 mil que são ruins, entendeu? Quando tu vê um, bom pra caramba. Então tá muito diluído, assim, né? E eu iria por esse lado, assim, concordando contigo, mas também expandindo o que ele falou, assim, sabe? É bem isso. Aquilo que você falou, essa questão. Você vê tanta coisa porcaria, você vê os memes da vida. Meme, Não. cara, imagina... É a coisa mais lixo que existe. Imagina as tirinhas que tinha nos jornais, nos tabloides, que seja. Era tudo muito bem desenhado, muito bacana. E depois esse negócio, cara, precisamos fazer isso também. Aí um monte de jornal... E era raro. Sim, aí um Era monte de raro. jornal querendo Arte. fazer... E aí, pega qualquer um pra desenhar qualquer coisa aí. Aí começou a vir uns negócios mais toscos, entendeu? Só que tinha aqueles que era bem desenhado, né? Coisa no computador, aí passou tendo computador, a gente recebia em... Como é que era aqueles... Eu não vou Tem lembrar. Flash, que antigamente... Flash. Flash. Aí chegava os Não é negócios... tão velho o Flash. Não, então. Chegava os negócios em Flash, muito bem feito. Muito bem Nossa, feitinho. era um saco fazer aquilo, cara. E era ruim de fazer, né? Nossa Mas chegava Senhora. muito bem feitinho. Por quê? Porque era a empresa que tinha mais dinheiro para poder pagar o cara para fazer em Flash. E aí e tinha um design bacana para fazer um negócio bonito. Aí as outras empresas que não tinham essa coisa toda, pegava e fazia qualquer coisa lá. Manda qualquer coisa. Aí começava a chegar uns negócios meio toscos. Então, é isso. É muita gente tendo acesso a fazer muita Aí porcaria. o pessoal vai de qualquer jeito. E o design para os games, para o videogame, né? Existe, claramente tu vê uma evolução, tu vê que em algum momento ele degringolou, em algum momento perdeu uma linha e se achou novamente. Como é que tu vê essa parte? Essa é uma excelente pergunta. Então, na verdade, eu tenho um livro específico sobre a arte da Atari, o livro é The Art of Atari, e é específico da evolução da arte, do design, dos jogos, das capas, dos manuais da época. E também tem um livro que fala da arte nos arcades e o papel que teve na sociedade, o que refletiu, o que levou. Obviamente que isso antigamente, porque o que nós temos que entender? Você pega um jogo da Atari, você pega uma caixa manual e o que você vê ali é um mundo de fantasia criado, uma ilustração belíssima. Quando você coloca o jogo na tela, são alguns pixels, aquela imagem blocada. Então, quando você era criança e você jogava, você tinha que jogar com a sua imaginação. Sim. Aquele pontinho quadrado na tela Nossa, verdade. poderia ser um cavaleiro, poderia ser um monstro. E algumas vezes os personagens eram um pouquinho mais elaborados. Algumas Eram uns 2 ou 3 pixels. porque Por causa da havia tecnologia disponível. limitação da Isso. tecnologia, e a Atari, na época já existia uma tecnologia um pouco melhor, mas a Atari optou por uma tecnologia bem mais em conta para ter um videogame popular que permitisse estar... E veja, a Atari já havia tido sucesso com o Pong, a Atari já estava lançando esse videogame, estava sendo criado já em paralelo, a Atari já sabia o que vinha por aí, né? Então, e o que acontece, né? O que nós devemos entender? A importância do designer era maior. E o esforço para um designer fazer uma ilustração, uma capa, o designer tinha que juntar muitas vezes uma fotografia tirada com máquina, fazer uma certa ilustração em cima disso, isso ia para a gravação de chapas, tinha essa questão do encontro das cores, do teste de cor, tudo no offset.
que hoje em dia é tudo digital, na época não era. Então o trabalho era um trabalho incrível, que ia de uma prancheta de design. Vamos lembrar que para as pessoas começarem a fazer um design no computador e sair daquele design no papel, nos materiais da época, que era tudo offline, isso levou um certo tempo. Não tinha essa tecnologia na época, a indústria do computador não era desenvolvida, então o design ia fazer tudo manualmente. Então eram verdadeiros profissionais que tinham que entender também do processo de impressão e tudo mais. Mas assim, voltando um pouquinho a essa pergunta. Então, quando você me pergunta da importância do design, era maior. Logicamente, hoje o design continua existindo, mas é muito mais importante você contar uma história, tem um conteúdo, existe tudo isso, e os gráficos já não trazem aquele mundo de fantasia para que a sua cabeça tem que trabalhar junto, né? Esse mundo é entregue pronto. Hoje você olha para uma tela e aquilo que você vê na tela é o jogo tal como ele é. O que você não tem é a sua cabeça pensando junto para transformar aquele jogo mais básico no mundo de fantasia. E quando você joga um arcade, quando você joga um videogame, você traz junto essa nostalgia que te faz relembrar uma época. Então você não joga simplesmente pelo prazer do jogo. O jogo às vezes é tão básico, mas você traz junto um mundo inteiro de sensações e lembranças, né? Que é a febre dos videogames retrô, é isso. Eu tenho um exemplo disso aí. Sobre a questão de você imaginar. O nome do jogo, se eu não me engano, eu falava que era Defender para todo mundo que eu conversava. Defender. Mas não é o Defender. Eu acho que ele chama Outlander, alguma coisa assim, porque é uma nave que ela passa de esquerda para direita, né? Ela fica navegando, na verdade a tela fica passando, né? A nave aqui, você tá parada, atirando. né? E aí, daqui a pouco você mata vamos supor, você mata uma nave e aí tem uma bolinha embaixo, é um quadradinho embaixo dessa nave que no design, no manual, é uma pessoa. Então, sabe, é uma pessoa é um desenhadinha. E lá na tela é um quadradinho. Só que eu sempre, toda vez que você tá falando isso agora, cara, exatamente pelo que você tá me falando, e aí eu falo assim, caraca, eu sempre via uma pessoinha de vestidinho ainda. Você projetava, né? Porque eu olhava. Você tá falando do Defender. Quando você mata a nave, aquela pessoa cai, você tem que resgatar ela. Era Defender mesmo, então. Defender. Então, a coisa certa. Então eu sempre falava a coisa certa. E aí você tinha que. Se não fosse, você tinha que pegar rápido antes que ela caísse na cidade e morresse, Isso alguma mesmo. coisa. E é um pixel. Né? Um pixel. É um pixel caindo e você fala, tem que pegar aquela menininha lá que ela vai morrer. Você jogou no Atari. No Atari. Esse jogo no arcade, que é um jogo da Williams, é considerado um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Na época, certamente, era o jogo mais difícil já feito até então. Era um comedor de fichas. Porque a indústria do videogame, dos arcades da época, ela se baseava num equilíbrio muito tênue entre o jogo ser difícil, mas não muito difícil. Um jogo extremamente difícil, e a pessoa perdia a ficha muito rápido e ia embora, não tinha o desafio. Questão comercial. E não o volta, jogo, né, depois. O jogo muito fácil deixava a pessoa horas em uma máquina, enquanto outros queriam jogar. Esse jogo comercialmente não era interessante para o operador do arcade. Olha só, cara. Certo? Então o que acontecia? Uma linha difícil de lidar. O Defender, apesar de ser dificílimo, ele estava num limiar. Daquele limiar você não pode ir além, ele já era difícil o suficiente. E existem fotos de arcades da época, né? Quando a gente fala arcade, geralmente está falando de um lugar que no Brasil, os fliperamas, é um local onde tem várias máquinas de arcade. Se você quiser ser correto, falar corretamente, uma máquina não é um arcade, é um arcade cabinet. Que bom que tu falou isso, porque eu vi tu falando em arcade várias vezes. Então, e eu dizia, dá uma explicadinha pra nós como aqui o que é, porque eu né? não tenho noção do que é. Perfeito. Então eu ia te perguntar assim. Porque a gente coleciona, então, um jogo, uma máquina, e nós estamos falando aqui basicamente dos video arcades. Quando a gente fala de arcade para um brasileiro, geralmente, é pinball. Não, isso, pinball, tu pensa no jogo, né? Pinball é uma categoria toda que existe entusiastas, etc. E é muito mais conhecido por uma série de motivos, principalmente no Brasil. Mas aqui nós estamos ainda falando da indústria dos videogames. Então, videogames, video arcades, são os arcade cabinets que ficavam dentro de um arcade, ou um mall, mas eles chamavam de arcade, né? Era, por exemplo, no Brasil, os fliperamas, né? E o que acontece? Então, quando o jogo era muito fácil, não dava lucro e as pessoas ficavam horas. O que aconteceu com o tempo é que alguns jogos que inicialmente eram difíceis, porque as pessoas nem sabiam direito o que era aquilo, e com o tempo elas foram dominando os jogos, eles iam recebendo versões.
Então mandava-se um novo chip, que trocava-se um chip na máquina. Esse chip trazia uma versão 2 do jogo, que era mais difícil. Mas qualquer um trocava o chip? O operador do arcade tinha que ter conhecimento que essas máquinas davam certo efeito, mas eu não sei exatamente se esse processo dava em todos. Teoricamente, você poderia chamar um técnico para fazer isso, porque você iria também comprar uma versão 2, né? Sim, o cara ia entregar. Exatamente, e ele poderia instalar, mas os operadores do arcade tinham conhecimento, tinham técnicos também que operavam e não era nada difícil. Mas os jogos também tinham os dip switches, né? Que é os botõezinhos pequenos na placa que você configurava. Então, vou dar um exemplo. Você começa o jogo com 3 ou 5 vidas. Você ganha uma vida extra com 10 mil ou 20 mil. A velocidade dos inimigos é baixa, média, alta. Você configurava alguns switches, então é por isso que, às vezes, a gente chegava numa máquina, aquela máquina era extremamente difícil e outras eram mais fáceis, tá? Menos o jogo. Então, isso já havia, esse recurso já havia. Mas depois começou a haver essa questão de mandar outras versões e por fim, mas nesse equilíbrio, o Defender em específico, há fotos de arcades da época com várias máquinas alinhadas, 10 máquinas alinhadas, 15 máquinas alinhadas em determinados arcades, era a demanda que tinha por esse jogo, mesmo ele sendo difícil. Até hoje... Era o que divertia o pessoal. Até hoje eu não consigo jogar direito esse jogo. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu zerei o Defender. Mas você zerou no Atari, o arcade? No arcade é outra história. Eu zerei jogando em casa na minha TV. Eu joguei direto, não sei quantas horas de jogo, eu era pequeno, 9, 10 anos de idade. O número lá em cima da pontuação bateu 99999 e pum, zero. Então, assim, Olha só, mesmo assim é um feito e tanto. É um feito extraordinário. Vamos Horas reduzir jogando. aqui, né? Horas. Se você tivesse mandado isso para Atari, você teria recebido como chama quando a pessoa coloca num tecido? Me fugiu agora. Um patch. O patch e você tem uma carta especial que as pessoas recebiam quando atingiam certa Eu pontuação. ia fazer um comentário moderno sobre isso agora, que é o quanto... Tu imagina, era tão difícil fazer isso, né? Hoje em dia, tu tá mais interessado em fazer a foto disso, mas faz sentido, porque pelo que ele falou, a recompensa. Mas, pô, a emoção era tão grande. Eu zerei o Hero uma vez, sabe? Jogando Hero. Acho que sabe quantas horas o cara ficou, né? Daí tu zera e a alegria de ter terminado e... Vamos de novo, vou jogar de novo. Vamos zerar de novo. Foi, Gay, zerou tudo. Foi exatamente o que eu fiz, cara. Eu deu zero e tal, eu falei assim, vou tentar chegar no zero de novo. Mas eu lá ia saber, eu tinha, sei lá, eu morava ainda no Espírito Santo, então eu tinha menos de 11 anos de idade. Eu também tinha, exato. Então assim, quando eu zerei, eu tinha essa idade. Eu lá vou saber que eu tenho que mandar... Exato, o cara não Mas sabe. isso era nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil não conhecia, nem conseguiria mandar pra lá e nem eles mandariam um patch. No Brasil é que terra de macaco. É que todo tipo de coleção também, né? Alguém que é colecionador de gibi, por exemplo, o cara sabe que tu não pode fechar com plástico voltado pro lado de cima. Tu tem que botar os bovedas dentro do plástico para não estragar, para não mofar. Nunca que tu sabia isso com 11 anos de idade, entendeu? Não, tô tirando só tua culpa. Claro. Não te sinta culpado por isso. Não, de forma alguma. Eu já fiquei feliz em ter dado zero. Eu falei, vou botar no zero de novo. Porque eu não aguentei, né? O cansaço, né? Cara, morto. Porque assim, cara, que jogo. Era o meu jogo preferido. O Defender era meu jogo. Por isso que agora veja. Eu vi um vídeo no meme essa semana. Olha só a coincidência. Essa semana, 2, 3 dias atrás, passou pra mim lá, os jogos, passou um memezinho desses de shorts do Instagram, e mostrou o Enduro. Aí depois do Enduro veio o Defender. Só que aí eu falei assim, mas vem cá, eu conheço esse como Defender, e tava com um outro nome lá. E aí eu falei, mas não, pra mim esse é o Defender, entendeu? Mas aí beleza, aí os vídeos todos eu falei assim, pô, que tesão ver Existia também o Stargate, que é o Defender 2. Então vai ver que era isso, vai ver que era esse nome aí, o Stargate, que mostrou lá, eu falei, mas veja, não querendo tirar um mérito, que é realmente uma façanha e tanto, e eu confesso que eu mesmo não conseguiria fazer isso no Atari. Mas uma coisa é você jogar com joystick e um botão. Sabe como se joga isso no arcade? Se você olhar o painel, a gente pode colocar para ilustrar o vídeo, você tem um joystick que ele se move somente no eixo vertical, ele não vai para os lados. Para você ir para os lados, você tem que controlar a aceleração. Você tem um botão que faz aceleração.
qual lado você está? Você está indo para o lado. Você quer ir para o outro, você aperta com o seu polegar aqui um botão que faz você mudar de lado e você acelera para o outro. Nossa, E daí você tem ainda um lado pro outro, indo pro lado pro Você outro. acelera Só que pra você, frente, veja, pra trás. você está controlando aqui, está controlando o joystick e apertando com o dedão aqui, tá? O botão. E você tem daí o botão de tiro e um botão de bomba e você ainda tem o Botão de aceleração. o botão de aceleração. Que- É assim que você joga um Defender numa máquina. São quantos botões tem aí? São 5 botões? É. E mais o joystick é extremamente difícil. É. Só o Ayrton Senna. Só o Ayrton Senna Naquela pra conseguir. naquela época, É verdade. milhares, milhões de pessoas. Não, eu tô brincando. Eu digo, nunca né? consegui. É dificílimo e eu tentei jogar ontem ele. Uhum. Porque estava visitando um arcade gigantesco em Nashville, e que é o Game Center. E lá eu confesso que eu não consegui jogar o Defender adequadamente. É bem difícil. Não, eu jogava no Atari e é mais fácil, né? Eu tinha um botãozinho e pronto. Tudo adaptado ali, porque eu era 8 lados, né? O joystick. Cara, nossa É isso. pobreza só deixava eu comprar CCE. Né? Então eu não podia. Tinha vários cartuchos que não tinham. não do Atari. funcionavam. Eu me lembro que eu ficava frustrado isso, porque não tinha. Você tinha que tirar uma trava lá, tinha que ter um cara que adaptador, soubesse. aí tinha que ter o adaptador, não tem Não, é vários. porque o cartucho da Atari ele tinha uma abinha de proteção. Isso que não podia que ser era usado. para não entrar poeira. E no videogame da Atari baixava-se essa aba e a CCE fez um modelo um pouco mais simples para economizar, talvez, não se preocupou com Ver a isso. sutileza dele, né? Na pobreza. Um pouco mais simples. É que ele não vai meter o pau naquilo que ele gosta, né? A diferença de preço na época, eu garanto para você, não era tão grande assim, mas poderia ser significativa. A gente Para olha nós, os números, cara, né? cara, quando. Deram 5 cartuchos. Bah, tá Aí, louco? Pode ser que Exato. É. Tu chegou a pegar Neto, esse período assim de videogames, ou tu já quando começou a jogar já Começou, era. aposto no Nintendo, né? Super Nintendo. Não, então, eu comecei um pouco antes. É porque eu acho que eu sou mais novo que vocês, né? Ele já começou no PlayStation 3. Pô, xinga, mas não ofende, né? Xinga não, pera aí. Aí Não pode nem beber, não pode nem beber. Não, ainda. aí não. Falar que eu não peço nem no 2, no 3 ainda. Não, pô, 3 você me ferra. Não. Eu me lembro, cara, eu era criança, cara, e a gente morava num prédio. Antes, eu não sei, no Rio de Janeiro eu morava num prédio, mas eu não lembrava da minha infância com 2 anos. Pô, duvido que alguém aqui lembre de sua infância com 2 anos. E aí a gente mudou pra uma casa, e eu fiquei nessa casa até os 6. Cara, essa casa era no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Petrópolis. Tipo, todo mundo se conhecia. E, pô, vamos voltar aí 40 anos atrás, 30 anos atrás, o mundo era outro, era muito mais seguro, essas coisas. Então, cara, eu cresci na rua, eu cresci brincando em árvore, correndo pra lá e pra cá. Então, quando a gente saiu de lá e fomos morei em São José dos Campos a maior parte da minha vida, aí já era uma cidade um pouco maior, quase uma metrópole regional ali no Vale. A gente foi morar num prédio, num apartamento de 100 metros quadrados. Hoje é um tamanho bom, mas na época era super apertado. Quem morava em apartamento de menos de 200 era ninguém. A gente morava, paciência. E não tinha o que fazer, cara. Lá embaixo tinha uma quadra poliesportiva, que era o clássico, né? Era uma quadra poliesportiva e uns brinquedos lá pra molecada. Então eu desci, eu queria ficar. Tinha muita criança da minha idade. Então a gente queria ficar brincando fora. Quando veio o videogame, nasceu a ideia do videogame e tal, não tinha muito interesse. Eu cheguei a ter um Pense Bem, passatempo era bolacha. Pense bem. Eu tinha um Pense Bem, cara, adorava o Pense Bem. Mas a gente não tinha grana, por exemplo, pra comprar um computador. Era muito além do nosso orçamento comprar um computador. E aí, cara, eu não lembro como a minha avó arrumou um Atari. Acho que era tipo de algum tio meu, o filho dela, né? Algum tio meu, não sei como, apareceu um Atari, o Bauer pode nos ajudar, ele era um Atari preto, e o acabamento em cima dele, onde tinha uns switches quase meio aeronáuticos, assim, de metal, era meio de madeira, não era madeira, mas era imitação de madeira, aquilo ali, era um Atari. O Atari mais tradicional. O Atari classicão, chamado né? frente de madeira. Então, pronto, tá Esse é vendo? o- Boa descrição. de- O nome acho que já disse bastante, né, senhores? Esse era o que eu tinha. Que era Então, um era o que- Atarizão. Eu me lembro de aparecer esse Atari lá, não sei como, Esse é o cara. americano. E aí tu jogou, tu lembra de todos os cartuchos, Cara, assim? eu me lembro do que... Pô, de novo, vamos lá, né? A gente era criança na época. Eu devia ter
4 anos, 5 anos, não me interessava por isso. Eu queria brincar na rua, não me interessava cedo, por isso. cedo, né? 4, 5 é cedo. Não era igual hoje. Naquela época. Naquela época. Hoje eu tenho uma sobrinha de 2 anos, você dá um telefone na mão dela, como todo mundo que conhece criança, né? Pega o celular, não larga o celular, um iPad, coisa assim. E eu não tinha interesse em fazer, eu queria brincar na rua. Eu me lembro de pegar esse Atari e ficar brincando, que era eu chamava de Indiana Jones por causa do filme, né? Mas eu sei que é o River Raid. Que, cara, era legal, mas... Achei que era o Pitfall. Achei que mais parecido com o Indiana Jones era o Pitfall. Também tinha o Pitfall. Era tão... mais parecido com o Indiana Jones é o Indiana Jones. Claro. Existe o jogo Indiana Jones para... É verdade, eu joguei. Talvez você não Se o saiba. cara tem dúvida com esse nome, não entendi Indiana, não. A Jones, claro, porra. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Esse é o jogo do Atari, só que, pra falar a verdade, ele foi lançado já mais depois. É um game já de seus 1980 e alguma coisa, e já estava mais próximo do crash da indústria dos videogames. Então, mas eu cheguei a jogar bastante no Atari. O Indiana Jones. Eu nunca joguei. Tá vendo? Eu não me lembro. Eu não lembro cabia no meu CCA. Eu me lembro de jogar o Pitfall, que eu não gostava muito. Podia ser. Eu não gostava muito do Pitfall, mas é por causa que eu não sabia jogar. Então, como eu morria muito naquilo ali, você acaba ficando frustrado. E eu, cara, era uma criança de 5 o anos. meu medo de jacaré vem do entendeu? Vem no Pitfall, tá certo. Eu só não perdi o medo de caranguejo. Porque eu gosto de caranguejo. Siri, caranguejo, eu como os bichos. Cara, é que tá muito bom, mas como é que entrou o som no videogame? Eram frequências, pensa num filme, né? Pô, tu já assistiu o filme sem música, e o filme com a música, cara, é totalmente outra mídia, né? Existe um livro que fala apenas sobre o som do Atari. O Atari, ele tinha um som muito característico, que é chamado The Voice of Atari. Que pariu. Por quê? Por que isso? Porque como a Atari mandou fabricar alguns componentes, sempre visando um baixo custo para ter esse videogame sendo um sucesso, então ela já sabia que ia ser, embora com certeza superou em muitas expectativas. Eu não sei explicar completamente o processo, mas essa fabricação resultou num componente que gera o som, que ele oscila e eu acho que foi devido à falta de memória ou à falta de capacidade. Tem alguma questão que você precisaria de alguns bits a mais ali, mas pouquíssima coisa, que resulta em não atingir a nota correta. Então, em vez de você ter aquelas notas, né, dó, ré, mi, você atinge sempre um pouquinho eletronicamente próximo. Então, é ligeiramente desafinado. E a gente não percebe o desafinado, a gente percebe um tom diferente. Tom característico. Um semitom. Que é a voz do Atari. Da Yulia. Mas assim, primeiro, no videogame, esses sons todos eram gerados, né? Um dispositivo que gerava o som. Uma coisa mais interessante acontecia nos primeiros arcades, que eles tinham os sons já determinados nos circuitos. Mas eles são externos, assim? O que é do jogo mesmo? Quando você pega um arcade, você tem muitas vezes até uma soundboard separada, ou você tem isso junto com a placa principal, mas você tem chips específicos que vão reproduzir esses sons, mas você não reproduz todos os sons. Não é bem assim você mandar um sinal digital, como é hoje, você faz o som que você quiser, né? Na época, existia uma determinada gravação que gerava aquele som, uma determinada sequência ali. Então, você não conseguia simplesmente gerar outro som por algum motivo. Você tem sons... Quando você tem um som hoje numa máquina antiga da arcade, você tem um som muito característico, gerado ainda de uma maneira muito analógica, e se você quisesse rodar um outro jogo, talvez você não conseguisse ter aqueles sons, você teria que trocar alguns componentes de memória, alguns componentes de geração de som, para você conseguir atingir sons novos ou diferentes. Então é muito interessante isso. Completamente vinculado ao hardware. Mas é um trabalho artístico fazer do um cara, upgrade só por causa do som. Só por Pra causa do ouvir o som. Porque o som estava vinculado ao hardware. Não era Existe um determinado chip da época que é chamado Poke Chip, que é usado nas máquinas da Atari para gerar som. E algumas máquinas usam um, outras máquinas usam dois. E esse dispositivo queima, tem que ser substituído. Ou quando você fazer um upgrade de uma máquina mais antiga para fazer multijogos da mesma linhagem, que daí você consegue jogar
um determinado jogo e uma versão acima usando o mesmo hardware, você precisa do Pocket Chip e ele não existe mais no mercado. Eles já esgotaram, né, as pessoas não fabricam, não reproduzem mais, de vez em quando alguém faz um lote, mas é muito artesanal e está simplesmente em falta. E você, se você quer ser purista, você precisa desse equipamento. Você não consegue emular de outra forma se você quiser seguir a linha Caramba. ET. Quem tem, tem. É mais ou menos isso. Mas ainda tem disponível, você ainda consegue, mas é caro. Então, uma placa-mãe sem o Pocket Chip, ela pode simplesmente não ter muito valor comercial mesmo. Com o Pocket Chip vira escassez. Aí, então vira uma placa que vai ser vendida entre 250 a 750 dólares, lá a Nossa placa-mãe, Senhora. que agora, se você não tiver o Pocket, uma placa de 250 pode simplesmente valer 50, porque você vai tirar os componentes, você não vai ter ela funcionando. Agora, imagina você explicar para a molecada de hoje que você vai comprar uma placa que está aí com seus 40 anos, mais ou menos. Exatamente, 40 para mais. Para mais, que você vai pagar mais caro que o preço de um PlayStation 5 ou um Xbox. E essa é Só na placa. E essa é só a placa Só na PCB. placa. Cara, a gente cresce e a gente só troca os brinquedos. Eu falo É isso aí. A gente cresce e a gente só troca os brinquedos, cara. Né? Não deixa de ser criança, ou não deixa de o que quer que seja, né? O homem, sim. O homem. A mulher, eu acho um pouco diferente. Deixa o cara tem filho, o cara passa a pensar um pouco diferente. Cara, né? a gente troca não, a gente adiciona brinquedos. Aí. Cara. A gente adiciona brinquedos. Ah, 2 shorts, uma vez só. Exato. Porque, cara, sem brincadeira, de qualquer forma, essa coisa de encantar, é questão de idade também, eu tenho uma filha com 6 anos de idade. E ela tá, agora, ela chega, por exemplo, eu falo assim, vamos fazer movie night. Ela, não, papai, eu não quero fazer movie night, porque toda sexta-feira é movie night. Eu quero fazer game night. Porque ela quer jogar no PlayStation. 6 anos de idade. Entendeu? Eu quero Ela fazer game quer night. jogar, né? Exato, porque ela quer jogar no PlayStation, só que ela quer que eu vou lá jogar com ela. E aí eu jogar Lego Star Wars, por exemplo. E aí eu falo assim, Lily, por que você está começando a fase de novo? Ela, não, eu cliquei aqui, eu apertei aqui para salvar, mas ele não salvou. Eu não sei, tem algum erro naquele Lego Star Wars do PlayStation 5 que não salva, bicho, o danado do jogo. Ela faz a fase inteira e aí quando vai ver, tá tudo zerado de novo. Tem que iniciar de novo, entendeu? Como se fosse um videogame antigo. Como se fosse um videogame antigo. Só que, cara, tem memória. Eu comprei o do que põe o disco, porque pra ter o HD liberado. sobrando. Qual é o sobrando. videogame? PS5. PS5. E aí, cara, fica nessa, bicho. A coitadinha tem que jogar. E só que ela não tem Coitadinha. importância, não. Faz igual a gente, E ela ué. joga de novo. Aí eu falo assim, Lili, mas vamos jogar a fase... Só que aí você não consegue jogar a fase 7, a fase 8. Por quê? Não, você joga. Você tem que daqui liberar. a 3 horas. Você tem que ir liberando as fases, Tem que entendeu? aprender a nova fase, né? Eu tenho uma outra pergunta. Pelo tempo aqui, a gente fala muito de passado, né? Passado e presente. Como é que tu vê o futuro do arcade? Como assim, o arcade já Já não tem futuro, é não tem nem mais. presente, Não rola quanto mais mais, não. futuro. Não existe mais arcade. Não Quer dizer, existe a possibilidade. O que você existe? Os Tipo arcades... as LPs, assim, sabe? De voltar. O arcade ele se transformou... Não, então vamos falar direito. Existe um futuro sim. O que aconteceu é que, baseado nessa onda retrô, porque o que acontece? As crianças crescem, como vocês falaram. E o que você não podia comprar na época um arcade para sua casa, você hoje pode. Então Nossa, aumentam os como eu queria. colecionadores e vai se tornando a escassez. Eu posso citar exemplos para vocês. Colecionar Nintendo há algum tempo é proibitivamente caro. Tem jogos que custam milhares de dólares e é um cartucho. Porque pessoas do mundo inteiro têm interesse em reviver isso e ter uma coleção. Milhares de pessoas que têm dinheiro. Na época você revisava os cartuchos. Hoje, se todo mundo quiser um cartucho e todo mundo quiser fazer uma coleção, Não ou dá. se 10% das pessoas da Escassez, época quiserem, né? já não tem. Fora o que já foi fora, já estragou, etc. Atari, eu tenho uma coleção que é considerada a maior coleção do Brasil. E é uma coleção tecnicamente assim impecável, porque eu tenho umas séries completas de fabricantes na caixa, os jogos completos, etc. E vários consoles, muita variação. E hoje eu não conseguiria montar essa coleção. E jogos que eu já adquiri há muitos anos atrás, por somas de até $1.000 no jogo, que são os mais raros, hoje o valor é
difícil até de dizer, porque ele nem aparece no mercado. Então, o que acontece? Só daria para saber se você colocasse num site leilão. de leilão. Não, hoje são os grupos do Facebook que fazem mais sucesso para isso, ou fóruns, né, privados entre colecionadores. Porém, qual é a questão? A questão é que mesmo que você tenha dinheiro e queira comprar, você não necessariamente você vai encontrar aquele jogo, porque depende de algum colecionador querer vender. Isso só aumenta o número de colecionadores. Por outro lado, se eu hoje quisesse vender minha coleção, como ela é complexa, é completa... E demora muito tempo para desmembrar. Porque também desmembrar seria um problema e talvez para achar um colecionador interessado em comprar ela do jeito que ela está, também seria difícil. Que é muito porque caro. Quem teria essa vontade já está comprando. Então fica um mercado bem travado. É bonito, é uma reprodução, só que para os colecionadores de arcade, eles viram os olhos para isso. Eles não gostam. E tem grupos que é proibido você vender arcade one-up, porque isso inclusive prejudica o resultado de busca. Quando você procura arcade, quer um arcade Pac-Man, você só acha arcade one-up para vender, porque daí tem vários lugares anunciando. E o que acontece é o seguinte, se você fala de arcade one-up com eles, vão falar que é um lixo. E dá briga por causa disso, então tem fóruns, tem grupos que é proibido. Porém, eu entendo o que eles querem dizer, mas isso para pessoas que não são colecionadores e querem casualmente ter um jogo desse em casa com a família, é uma opção segura, que não dá problema, é uma opção de baixo custo, então eu acho louvável isso aí. E agora essa mesma empresa está começando a fazer gabinetes em tamanho real, já lançou alguns, então, porque o 3/4 é realmente um problema, daí você acaba colocando uma base, ele fica muito pequeno, de fato não é legal para jogar. Esse em tamanho real é uma outra coisa. Agora, se você pergunta para nós colecionadores, realmente não serve. Tem que ser um monitor de tubo pesado, um monitor por máquina. E alguém ainda faz um jogo especial, por exemplo, existe alguém que por alguma razão faz Pac-Man, porque digamos escolheu o mais popular de todos, porque ainda existe uma demanda. Existe uma demanda porque são reedições modernizadas. Existe um jogo de Pac-Man que até 4 jogadores jogam num labirinto ao mesmo tempo e você talvez já tenha visto. No site do arcade tem. Controles com stands e tem uma grande tela na frente e o próprio Pong foi reinventado através de uma mesa com LEDs e você tem os movimentos mecânicos, você tem uma raquete, uma bola que são mecânicas controladas por ímãs. Então, o que vai acontecendo? Eles vão inventando esses jogos novos, mas muitos dos arcades modernos, até mesmo o Galaga, tem a versão que eles chamam de Redemption, né? Que vai dando prêmios e você vai pagando para jogar. Não é com o mesmo espírito da época, mas eles são reinventados de formas diferentes. O Redemption Games, colecionadores realmente não gostam, mas esses arcades que eles têm uma pegada moderna para você não jogar com fichas ou com créditos, é louvável esse tipo de iniciativa, mas isso não cabe, a gente não tem quem coleciona, né? Fala a gente, nós colecionadores, não temos interesse nesse tipo de jogo. É bacana até, mas não é bem a mesma coisa, sabe? Não, claro. A minha pergunta é a seguinte, essa questão por exemplo, desse one-up aí, isso faz com que crie-se novos jogadores continuem existindo, que morram, que podem eventualmente virarem colecionadores no futuro. Então. Só que daí eles vão querer colecionar os one-up. Não, Porque era a época deles. Eu ia falar a mesma coisa. Não. Eu acho que não, porque o arcade one-up pode ser reproduzido quantas vezes você quiser. Aí não gera escassez. Não. Entendi. Não agora, digital. mas daqui a 40 anos. Não pode ser reproduzido. Não, mas aí o que vai mudar, sei lá, da placa que hoje, vamos levar o limite, a placa desse tamanho, ela vai ser o quê? Vai ser o tamanho do meu dedão a placa. Muda o quê? É uma emulação. E olha, eu vou dizer pra você, se você pegar um emulador, porque não faz muito sentido se você pensar do ponto de vista até de sustentabilidade, etc, você ter um jogo por máquina. Quando a pessoa cai nesse grupo, e às vezes as pessoas perguntam o quê? Vocês estão pagando $2.000, $3.000 de uma máquina com um jogo? Eu, por esse preço, por menos do que isso, eu tenho multijogos, a pessoa não tem. Eu compro uma televisão, som, amanhã vai ter uns 5 mil colecionadores comentando esse podcast aqui. Amanhã eu quero ver 5 mil jogadores comentando aqui. Tá descendo a lenha do colecionador. Os caras vão pegar tudo que foi dito aqui. Vocês entendam uma coisa, eu posso colocar um PC que eu tenho até um multijogos, você sempre tem que ter um multigames numa coleção para as pessoas jogarem o jogo que elas quiserem. Tem um multigame, só que eu tenho um com monitor de tubo, não é LCD. Tem um PC dentro, você tem controles, múltiplos botões, você coloca o jogo que você quiser, você emula e joga, certo? Eu coloco um Space Invaders, um Pac-Man, e eu jogo com aqueles controles tudo emulado e tudo digital. Eu tenho uma velocidade de resposta.
Eu tenho os dois, eu tenho o jogo original, eu posso comparar. Você pega o jogo original, você movimenta o joystick, tem uma mola, é um comando, é uma placa analógica, você aperta É o o botão. purismo da coisa. E aquilo e aquele som é diferente, e existe um tempo de resposta. Esse tempo de resposta, embora seja medido em milissegundos, ele faz toda a diferença, e a resposta é uma em um jogo, a resposta é outra em outro, e a velocidade muda ligeiramente, e você não consegue comparar uma coisa com a outra. Por isso que jogar no hardware original é o que sempre vai haver espaço para quem quer recriar isso. Mas Cara, é só questão você de alguém você tá falando uma coisa que... Você tá falando aí, eu tô me lembrando, a nostalgia é uma desgraça. Lembra? né? Eu te falei que é um top esse Caraca, velho. Eu tô lembrando das coisas, porque assim, quando vinha lá no Pac-Man, aí o fantasminha vinha aqui e você falava, pô, eu tenho que virar aqui, eu não posso errar. Você sabia que você tinha que movimentar a alavanca tanto tempo quando chegava em tal lugar, porque você sabia que ali ia fazer, aí tinha aquelas curvinhas que tinha que fazer rápido isso. assim, e você tinha que fazer o movimento preciso. Era uma questão de afinidade com a máquina. Entendeu? Tinha tudo ali. Destreza. Era igual você jogar enduro quando pegava, porque aí ficava ficando escuro, aí ficava à noite, ficava só os dois faróizinhos, e você tinha que passar entre dois carros ali. Entendeu? Aquele movimento de você chegar e passar assim, cara, era aquela coisa da sensibilidade, falar, quando chegar aqui eu tenho que fazer o movimento aqui para poder o carro passar. E aí você tinha que criar habilidade quando tava vindo dois do lado direito da pista, ou quando vinha dois do lado esquerdo da pista, que era o sentido oposto. Alternando também, Era né? diferente. Então você movimentava os dois lados do seu cérebro, movimentava, sabe, tudo. Então, assim, essa questão que você tá me falando tá me lembrando dessas coisas de, porra, pra fazer a curva, eu tinha que fazer um movimento quando chegava aqui, ó, perfeito. Entendeu? Porque eu sabia o pixel que eu tinha que chegar. Entendeu? Você disse tudo, o timing é diferente. Se você estiver acostumado, for treinado em outra máquina, vai ser diferente também. E uma coisa interessante, a gente ainda não falou de uma coisa importantíssima aqui, que são os vectors. Nós falamos deles no início, lembra? Quando eles começaram a dar início a uma pré-história dos videogames. Porque os videogames comerciais, e o Space Invaders foi um que a primeira febre começou no Japão, e foi antes realmente, ainda foi considerada Bronze Age, e o jogo inclusive foi responsável por uma escassez de moedas no Japão. Faltou iene na Space época. Invaders tinha uma música também bem incrível. Tam. Não tinha uma música bem específica? Não é esse Star Wars. Tá. Star Wars, o Space Invaders, mas ele tinha... Não, é o som todo. Ele tem uma marcha. E vem. Realmente tem. E depois vira um sapateado no final quando começa a correr e fica bem rápido. Isso é bem interessante. Mas ele tem um ritmo sim. Você lembra bem. Tem uma música, né? E o que acontece é o seguinte, o Space Invaders, só para dar um exemplo, nós já estamos falando de videogames com essa tecnologia raster e não com a Vector, como eu já expliquei, que são traçados por raios. Em determinado momento, a Atari lançou o primeiro videogame Vector a fazer sucesso comercial. Não foi o primeiro Vector a ser lançado por uma empresa, mas foi o primeiro a fazer sucesso comercial, que foi o Lunar Lander, que foi baseado naqueles landers feitos antigamente em computadores. Então você tem o comando aqui que você dá o thrust na máquina e você controla, e você é tudo traçado por raios na tela. Só que o Lunar Lander, ele era complexo e ele não fez tanto sucesso assim. Logo em seguida a Atari lançou com o mesmo tipo de placa, mesma placa de som, mesmo power, mesmo monitor, tudo. Um jogo com uma gravação ligeiramente diferente nos chips, que é Asteroids. E o Asteroids foi um grande hit, fez sucesso. Nossa, joguei muito. Teve dezenas de milhares de máquinas fabricadas, e a sua característica justamente é bem interessante, que é a seguinte: o Vector é utilizado na sua melhor, o que ele é de melhor, que é proporcionar brilhos diferentes na tela. Quando você vê o desenho de um asteroide se movimentando, ele tem uma passagem de raio. Quando você dá um tiro ou entra um disco voador na tela e dá um tiro em você, você vê um ponto mais brilhante que o resto. Não existe nenhum monitor que consiga fazer isso, monitor com pixels. Essa tecnologia de pixels não faz isso. O Vector faz, porque ele é traçado em raio e tinha uma dupla passagem do raio naqueles pontos do tiro. E o rastro que isso deixa na tela, pela persistência do fósforo, é algo sensacional e surreal. Por mais que a gente descreva, isso é impossível de ser emulado. Você tem que jogar um Vector com equipamento vetorial. Você não consegue. É impossível, realmente. E isso você 10, consegue. vai ter o purista.
Você pode ir nos arcades modernos hoje em dia, esses arcades como eu mencionei mesmo, né? E o próprio Cidercade que deve ter. O Cidercade é diferente. Com certeza cara. tem Vector, né? Então, Deve ter. que o Game Center tem, outros O têm. que é o Cidercade? Você não conhece o Cidercade? Não. Você conhece, Hilton? Eu não sei onde é, não. Fica em Austin. Desculpa. Tem em Austin, eles têm, tem em Houston. E eu acho que tem em Dallas também. Eu sei que eles têm... Onde é que tá aqui em Austin? Em Austin ele fica um pouco abaixo do Lady Bird Lake, pra leste. Tá. Mais ou menos ali. Ele, cara, é um galpão grande, que na verdade, sei lá, que aquilo era um bar, alguma coisa assim. Ele junta a palavra cider, de cidra, bebida alcoólica, com arcade. Então, Cidercade. E você paga para entrar $10 livre, ou $15 por mês e você vira membro. Não tem taxa de inscrição, nada. Então, e o legal, você pode entrar quantas vezes você quiser lá ao longo do mês. Uma vez que você está lá dentro, todas as máquinas são free to play. Então elas são liberadas para você. E assim, não tem só os arcades antigos, como o Borba está comentando. Você tem máquinas mais novas lá. Você tem máquina tão nova. Eu cresci, vocês tiraram sarro de mim que eu cresci com o PlayStation 3, mas... eu cresci mesmo com o Super NES, com um botão. Eu vim aqui para os Estados Unidos em 94 e a gente comprou um Super NES com botão roxinho, SNES, né, que chamava aqui, com botão roxinho. Cara, aquilo eu adoro. E eu tenho um mini, que é a versão digital, porque eu me arrependo até hoje de ter dado o meu original. E não tem graça eu ir no eBay comprar um. Não vai ser o meu, né? O meu, sei lá o que aconteceu com ele. Mas eu queria ter Mas eu tenho o mini do meu. Percepção, né? Tem graça sim, tanto que o Borba vai lá e compra. Não, mas não é o meu. Eu tenho mais a questão da nostalgia por aquele ter sido meu. Não por ser o antigo. Mas ele quer ver o arranhãozinho que ele fez lá. Não, porque era uma coisa minha. Mas deixa eu falar. Aí, eu lembro quando eu era moleque, tava no colegial, tinha um boliche num shopping que era 5 minutos do colégio. A gente ia almoçar no shopping de sexta-feira. E tinha um boliche. E no boliche, pro pessoal que ficava esperando, tinha umas máquinas, que eram os arcades, né, da época. Cara, na minha época era Crazy Taxi, era House of the Dead, que eu achava animal, e dentre outros jogos. E lá tinha não sei se vocês jogaram, eu pelo menos joguei bastante, era o Time Crisis. Não. Cara, eu cheguei a jogar Time Crisis até o 3. Um era boqueta, o 2 era mais ou menos, o 3 era legal. Time Crisis é um jogo de tiro que você aperta um pedal e o cara ajoelha, e ele ganha cobertura. E ele recarrega a arma também. Aí você tira o pedal, ele sabe, e quando você dá o tiro... Coordenação do corpo, né? E o legal do 3 era que quando você dava o tiro, a arma engatilhava fisicamente. O joystick movia. Então assim, cara, vamos lá, né? 20 anos atrás, você dar um tiro e a arma mexer, era sensacional. Caraca, isso aí. Era muito legal. Então você fazia o tac-tac, você dava o tiro, pau, a arminha fazia... clac, clac, clac. Ela fazia o barulho, você sentia, ela dava um certo tranquinho ridículo, mas era legal. Lá no Cidercade, eles têm Time Crisis 5. Eu nem sabia que existia o 5, cara. Eles têm um videogame lá que eu também não sabia que existia, depois fazia sentido ter. É um simulador de... Era pra ser um simulador, né? Um simulador de jato, só que aqui em cima tem um projetor de 180 graus. Só que ele é 180 graus igual essa câmera aqui. Ela é pra sua frente, é côncavo o negócio. Então a imagem vem até os seus limites de lado, na altura e no chão. E você tá sentado aqui assim no gabinete, com o joystick aqui na sua mão, um joystick igual de um caça, mesmo, acho que é um F-14, você tá ali e, cara, sobe, você desce e a imagem tá toda aqui assim, 180 graus. É realmente... Cara, pera aí, eu tava acostumado a ir no shopping, coisa vagabunda. Esse é o Star Wars? Não é Star Wars, é um simulador de dele. Eu acho que é um F-14, um Tomcat que tá lá. Mas você vai ver, a gente vai lá na quarta-feira e você vê. O lugar é legal porque tem, imagino eu que deva ter, desde o Vector... Eu confirmei aqui, tem Asteroids pelo menos, deve ter outros Vectors. Então, tem vários jogos assim, dos primórdios, você vai ter os famosos, você vai ter, sei lá... vamos falar, o primeiro, não vou falar nem de Super Nintendo, vou falar de Nintendo mesmo. Tinha lá o Mario, você vai ter o Donkey Kong, você vai ter, aí vamos um pouco mais modernos, os clássicos do Super NES, vai ter os Caça-Fantasmas, você vai ter o Super Mario Bros, você vai ter o Super Mario Kart, e cada um na sua máquina original. Você vai ter Robocop na sua máquina original. É isso aí. Tem um de Jedi, cara, que depois eu fiquei descobrindo que aquela máquina é rara de ter.
É o Star Wars do Jedi. São duas as máquinas que tem lá, que eu me lembro. Uma você pilota aquela motinho dentro da... Eu não sei não me lembro qual filme que é do Star Wars. Que eles fogem dentro da floresta. O Star Wars The Return of the Jedi. Então, você pilota aquela moto, que, bem, eu não vou criticar nenhum tipo de videogame, era o que tinha na época. É bem legal esse jogo. E tem um outro de um Jedi também, que acho que você pilota um X-Wing, não tenho certeza. Mas também é uma coisa muito antiga e parece que são arcades são antigos e raros de encontrar. Cara, tem Crazy Taxi lá, que são dos mais modernos. É um lugar que agrada a gregos e troianos. E como o negócio é free to play, você tá à toa. Vou lá jogar videogame e vai lá. Eles ganham dinheiro na bebida. Esse fim de semana eu vou lá. Então, A minha Tamires... Cara, eu curto jogar, me divertir agora. Minha esposa, cara, tá louca. Mas eu vou falar pra você, lá enche, hein? Não, eu sei, cara, de fim de semana, o que lota. eu vi, cara, o que eu vi era bem... Sabe onde tem aquela passarela no downtown? Em Austin, que tem uma passarela, viu a visão de cima da cidade, cara, muito foda. Nossa, a cidade é bonita. Sim, viu? sim. E aí tem uma passarela, assim, e aí tem um arcade lá. É mais ou menos ali. Então é o mesmo, então. Então eu sei qual que é, porque eu estaciono lá. Quando eu vou nesse... É um lugar lotado ali. Sim, É um lugar lotado. Cara, aonde você vai... Eu nunca entendi por que tinha tanto carro e lá dentro não tem tanta gente. Se você vai nos horários perto de... Ou de almoço, ou de janta... Cara, tá lotado. Lá dentro... Não... Por exemplo, agora, né? São 9h40. Se você chegar agora, tá no pico. 10 horas, a pessoa já começa a ir embora, quer trabalhar amanhã e tal. Mas eles fecham meia-noite ou 1h. Então, pra galera que vai lá, é de boa. O bacana é que como as máquinas são free to play, ninguém fica na mesma máquina meia hora na máquina. Pô, enche o saco. E da mesma hora que ninguém fica lá, não faz fila. Então assim, você vai naquela máquina, você tá jogando? Ah, tá bom, daqui a pouco eu volto, vou jogar outra coisa. Tem 200 máquinas lá, cara. Porque é contra-intuitivo, né? Porque intuitivamente pensa, pá, os caras vão lá, vão ficar horas jogando. Mas não, tu tem tanta opção não que precisa. tu pode falar... Né, Você quer jogar um pouquinho de cada. É isso aí. É pra isso que serve. Eu queria fazer só eu tenho um George Seal of Approval. Eu criei um George Seal of Approval. Criei mesmo, olha ali, ó. Tá vendo? Quando alguém faz uma coisa pra mim ali, ó. Mas você coloca isso onde? Ah, quando eu gosto de alguma coisa, quando eu ícone. concordo, uma coisa, fiz um íconezinho, tá? Cara, tem que ter... Eu acho que os arcades de Austin tinha que fazer um pro Borba. Borba aqui, né? Seal of Borba Approval. Seal of Approval. Ah, pronto, agora você acabou de dar uma ideia pra ele. Borba Seal of Approval, entendeu? Porque enquanto tu Ele falava... é marqueteiro ainda? Porque enquanto ele falava, não é isso aí, não, é isso aí, tem que ser assim. E tu foi, pô... Nesse momento teria o carimbo Borba Seal of Approval. Aí, meu, cara, olha, vai dizer. Não, E eu estou percorrendo mesmo alguns arcades nos Estados Unidos, mas não é só isso. Eu estou tendo acesso e visitando algumas coleções particulares, que daí normalmente não se tem acesso. Eu documentei algumas que tem máquinas que você não encontra nos arcades. Aí você fala de máquinas mais raras, que geralmente elas acabam na mão de colecionadores. Mas alguns desses arcades foram abertos por colecionadores que não sabiam o que fazer com a sua coleção e queriam dar um destino mais nobre. O Game Center em Nashville foi assim. Eu falo dele porque é o lugar que eu conheci, que eu sei a história. Mas obrigado pelo que diz respeito, Jorge. Não, eu tô falando sério, É né? sério? É sério. E pode usar a minha ideia. Só tem que chegar assim, o dia lá que tiver, né? O Jorge né? Eu já tava pensando nisso, deu uma inspirada. Só isso, cara. Só o que eu quero é tu voltar aqui no podcast. Muito bem. Né? E depois falar isso, né? Ou num podcast um pouco mais famoso e falar assim, não, lá no podcast do Batedeira Cast, o Jorge me deu essa ideia e eu criei o Borba Seal of Approval. É isso aí, Só o pessoal que linkar aqui e poder visitar a gente e dar like. Nós temos cada surpresa. Ontem aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque nós voltávamos do Game Center, já estávamos todos cansados, destruídos, temos dormido uma média de 3 a 5 horas por noite desde que eu cheguei nos Estados Unidos, né? Eu e meu sócio que acabou de voltar para o Brasil. Dá pra você ver a cara de empolgação do Borba, ele demorou 3 horas de ontem pra hoje. Porque eu acordei bem cedo para arrumar as malas. E o que aconteceu? Já 10 da noite nós passamos na casa de um colecionador, que meu amigo aqui que faz o transporte de arcades tinha uma determinada peça para entregar lá. Eu falei, olha, eu nem quero entrar mais na coleção dele, porque já está tão tarde, nós estamos esgotados, precisamos ir pro hotel dormir. Ele falou, nós vamos só entrar, a coleção dele é bem pequena, você dá uma olhada e nós vamos embora. Nós batemos um papo, 15 minutos, eu falei, eu posso ver sua coleção? Realmente, é uma coleção
quando a gente fala pequena, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de uns 50 arcades. Pequenininha. Eu não esse tinha é o pensado tipo- nisso. A minha percepção é o cara tem Não. 10, 12 máquinas. Eu também Cara, achei isso. 50! Esse é o tipo de, não, esse tipo de coleção pequena. Aqui nos Estados Unidos, para colecionadores, padrão até umas 50 é uma coleção pequena. Mas o que eu encontrei lá dentro, eu não acreditei. Eu acordei máquinas selecionadíssimas. Máquinas raras, protótipos, máquinas que eu nunca havia jogado. Pelo menos uma das máquinas está na minha wishlist. E eu falei, não é possível que você tenha essa máquina aqui. A pessoa que me levou nem sabia, que não tinha visto ainda. Eu falei, olha, eu só te peço uma coisa. Se você pensar em vender, você me dá a primeira opção de comprar essa máquina, porque, por favor. E olha, me surpreendeu. E lá se foi mais uma hora. Aí já era 15 minutos, Tá não vendo, são cara? 15 Tá minutos, vendo? né? Tá vendo? É que basta uma, né? Basta uma pra encantar o cara. Né? Basta uma. E eu garanto que essa máquina que eu gostei é que todos achariam a mais sem graça delas. Uma máquina preta e branca, da Bronze Age, que mais... Justo, você falou da arte. Por que Uhum. que essas máquinas são interessantes? Colecionar individualmente os gabinetes. Porque quando você pega a arte do gabinete, principalmente a side art, Puta merda. e você olha aquilo, você vê um design de uma época expresso ali, é uma coisa maravilhosa. E aquilo é incrível. E você está no ambiente, você vê aquilo, é o retrato de uma época. Se você sabe que aquele gabinete, aquele original fabricado há 50 anos, há 40 anos, tem valor especial. Arcade é antropologia, senhores. De um certo jeito. Se conta, né? Tu conta a história humana, ajuda a contar a história humana, faz uma parte bem importante da história humana. Pô, cara, eu tô empolgadíssimo E com acho, esse. e acho que a gente pode esse assunto. fechar aqui explicando ao pessoal o que aconteceu com a tecnologia vetorial, que a gente falou tanto de dar um fechamento para essa história. Concordo, senhor? Claro, pô. Demais a conta. Porque o que aconteceu? E, inclusive, se você está acompanhando até agora, é onde você vai entender a história aqui do fechamento. Se você parou de assistir antes, você não está nem ouvindo o que eu estou falando agora. Então, o problema é seu. Então, o que acontece é o seguinte. Nós falamos dos vetoriais, que eles vieram numa época em que a tecnologia ainda era lenta, não tinham linhas muito retas, a resolução não era boa, e entrou o Vector, uma tecnologia que produzia linhas retas, brilhos diferentes na tela e principalmente velocidade para ter um jogo mais dinâmico, que não era possível fazer com a tecnologia raster ou de monitores de pixels, que é o que existe até hoje, tá? Nos nossos monitores e TVs. Porém, o Vector ele ocupou uma lacuna, que foi até o desenvolvimento raster acelerar. Com o tempo, o que aconteceu? O Vector são aqueles jogos que você só tem o desenho, você não tem o preenchimento. Inicialmente era um Vector preto e branco, depois foi lançado o Vector colorido, tem várias máquinas Color Vectors que combinam as cores, formando na tela uma certa quantidade de combinações, por exemplo, 16 cores, 8 cores ou coisas parecidas, é sensacional, mas sempre imagens ocas, né? Sem preenchimento. E o que aconteceu foi, em determinada época, até 1983, os Vectors se desenvolveram dessa forma. Já estavam fazendo vetores com máquinas vetoriais com 250 tons de intensidades Caraca. de raio e começando a traçar círculos através de cálculos matemáticos para você ter o círculo perfeito também. Só que nessa época já estavam percebendo como essas máquinas vetoriais davam problemas, superaqueciam, que rodavam em voltagens maiores e davam muito problema de manutenção, o que não era bom nem lucrativo para os operadores de arcade ter essas máquinas paradas. Eu tenho Vectors na minha coleção, eu sei muito bem o que isso representa. Qualquer colecionador precisa aprender eletrônica e dar uma manutenção básica, se não avançada, em suas máquinas, mas isso é um assunto que ocuparia um outro podcast inteiro, Olha aí, ó. que seria a restauração de arcades. Mas então, voltando, nessa época também os já estavam fazendo há certo tempo os videogames coloridos, os arcades coloridos, que foram ganhando velocidade com os novos processadores, o aprimoramento da tecnologia. Então, os Vectors foram deixados de lado e novamente entra em campo, então, o CRT que saiu em determinada época, né, o raster, bem dizendo, saiu em determinada época de cena e o Vector surgiu, o Vector ocupou um espaço e novamente o raster ultrapassou e o raster color se tornou um novo padrão, mais confiável, menos problema, mais velocidade, imagens cada vez mais detalhadas, monitores de média resolução e depois os de alta resolução. É isso que aconteceu, senhores. Isso lembra muito as batalhas entre VHS e Betamax. Certo? HD, DVD versus Blu-ray. Então, são batalhas que alguém perde e uma tecnologia permanece. E o Vector
também fez parte dessa batalha. A diferença é que o Vector, por ser uma coisa única, é admiradíssimo entre os colecionadores. Como é arte considerado também. os arcades. Não, mas é realmente jogar num Vector é uma coisa que não existe como explicar. Só que como os monitores vetoriais também existem em uma quantidade limitada, essas máquinas vão ficando mais caras e mais valorizadas. O que vocês mencionaram, assim, e a gente falou muito do videogame começar a ficar caro e ficar proibitivo de colecionar arcades, de colecionar videogames como Nintendo e Atari. O arcade, talvez isso um dia aconteça. Porém, o arcade tem um problema a mais, o valor dos arcades já aumentou muito de alguns anos para cá. Eu vejo pessoas reclamando, mas eu pagava tanto por essa máquina e agora está um valor que eu acho um absurdo. Eu vi isso acontecer na indústria do videogame doméstico. Porém, o arcade ainda tem uma barreira de retenção, que é a dificuldade de armazenar, a dificuldade de transportar. Eu ia falar isso, o espaço, né? Eu vou dizer 50 mais. máquinas, gente. Você tá louco, você tem E que dar um pão. eu vou falar, a dificuldade de dar manutenção, que é uma coisa Você tem que jogar na máquina. insana. Se você não colocar ela para funcionar, começa a dar Sem problema. contar que não existem técnicos, né, que façam isso em quantidade suficiente para dar manutenção em todas as máquinas. Comenta, dá uma palhinha por cima com eles, como você começou a ter as máquinas lá no Brasil, que não é a mesma infraestrutura daqui dos Estados Unidos. Certo. Até aí tudo bem, você começou a fazer a importação, beleza. Mas, como a gente está aqui discutindo, são máquinas antigas, que têm uma idade nas costas. Exato. Elas não são exatamente um carro 0 km que você tira e está tirando um carro novo. Não, elas chegam em tudo quanto é tipo de estado. E como que você faz para essa máquina voltar ao estado que era Para você passado? ter uma ideia, recentemente foram colocadas à venda algumas máquinas provenientes de um lote antigo que estavam até hoje armazenadas numa warehouse no Canadá. E eu tive a oportunidade de comprar nada menos que 4 máquinas novas que nunca foram usadas antes. Nossa. Pacote original. É o verdadeiro achado de celeiro. o pessoal chama. Duas delas estão na caixa. Uma máquina de arcade na caixa de papelão, que uma das caixas estava inclusive selada. E eu fiz um vídeo abrindo ela. Cara, imagina o tamanho desse warehouse para alguém ter uma máquina desde, sei lá o quê, 1970, 1980? 1900 e... exatamente, entre 70 e 80. Vamos falar 50 anos. A máquina ficou parada num galpão seu 50 anos. Se você nascer hoje, daqui a 50 anos, eu não tenho 50 anos ainda, eu vou me tocar que tem um negócio empilhado lá, juntando pó, que pertence a alguém. E ninguém... Cara, como que alguém guarda um negócio 50 anos? Eu quero velho? isso, mas com ações de empresas, tá? Cara? Eu quero Comprei que eu tinha uma minha idade, ligo Eu quero do agora tô com IPO. 60. Eu quero do IPO da Apple. Aí você me entrega. Mas então vejam bem, senhores, o que acontece? Você tem essa máquina, e essa máquina de 50 anos, se você ligar hoje, você não sabe se ela vai estar funcionando. Essa máquina nunca foi usada. Geralmente, antes de você ligar determinadas máquinas, principalmente se for um vetor, você tem que fazer uma inspeção completa, muitas vezes medir a voltagem antes de conectar tudo, por segurança, para E você não limpar, estragar né? mais componentes. Limpar não é tão necessário, porque o gabinete, de certa forma, preserva. Vai ter pó selado. dentro, mas não é selado, mas é bem fechado, geralmente preserva. Mas você precisa ter certeza que os componentes não... Porque os capacitores, eles... Estavam simplesmente- estourando, né, com o tempo. mesmo que você não ligue, eles têm uma validade, ressecam componentes internos e assim vai. Mas mesmo assim, uma dessas máquinas foi ligada, estava funcionando e eu joguei. Caraca. E o que Era uma máquina de 50 mas anos. isso é interessantíssimo Nossa de saber. Senhora. Porém, você imagina que geralmente não é assim. Essas máquinas, geralmente elas, em arcades mesmo, elas são muito jogadas e muito abusadas. E o que aconteceu é que há 15 anos atrás eu tive a oportunidade de adquirir 2 dessas máquinas que foram até o Brasil. E ali eu comecei, só que essas máquinas ficaram anos com pouco uso porque elas tinham problemas técnicos e eu estava procurando quem poderia consertá-las no Brasil. E durante mais ou menos uma década eu fiquei procurando pessoas para consertar essas máquinas e eu não consegui achar. Em 10 anos de procura eu não achei ninguém. Nem em São Nossa Paulo. E quem mexia com arcades não conhecia a tecnologia vetorial. E essas 2 máquinas eram vetoriais. O que aconteceu? Em determinado momento da minha vida, e eu queria colecionar mais máquinas, eu fui obrigado a aprender a restaurar, ou mais principalmente a parte eletrônica, consertar. Hoje eu tenho osciloscópio, hoje eu reparo essas máquinas. Obviamente eu não tenho todas as habilidades e muitas vezes eu preciso de contar com o apoio de pessoas técnicas, mas eu consigo desmontá-las inteiras, montá-las novamente, eu consigo fazer soldas, eu consigo
colocar peças no lugar. E isso são habilidades que eu não tinha, que eu adquiri obrigatoriamente por conta desse hobby. Então, se alguém quer iniciar uma coleção de arcades, eu vou dizer, você é... E já tínhamos falado isso, eu não acreditei, eu tentei evitar, mas você precisa saber consertar suas máquinas. Inclusive eletrônica. Tem um certo meme que se fala no arcade que é Fix your arcades first. Antes de você sair comprando, conserte as suas Aprende a máquinas. consertar Fix os seus, first. Porque a pessoa vai comprando e vai deixando as suas estragadas, não conserta, vai comprando outras. É aí um pouco disso. Só vai acumulando Que com legal, a quantidade cara. que você tem. Rapaz, mas é um mundo muito É louco, né? fascinante, né? Tu vê o... Não, eu tô how aqui... deep you go, né? Eu tô aqui lembrando da minha época, eu não sei, desculpa, qual a sua idade? 49. 49, eu tenho 47, então nós estamos ali, ó. É isso. Entendeu? Então, assim, eu tô lembrando, cara, arrepio, cara. Nossa senhora, bicho. Era a coisa mais prazerosa da minha vida, era jogar um videogame. Sabe? Era jogar... Então, vá no arcade, você vai Não, entender. pois é. Mas aí eu não... Rapaz, eu tenho que ir, né? Mas eu não quero... Eu quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu acabo... Aí eu vou ficar igual você. Aí a minha warehouse aqui, em vez de colocar piso dentro, tá entendendo como é que é o negócio? Mas não precisa ir tão longe, Hilton. É que você tem que ver o apartamento que o Borba tem de 280 metros quadrados. Eu tinha falado, 100 metros antigamente era pouco. O Borba mora sozinho num apartamento de 280 metros quadrados, cobertura. Mora bem a criança. Tá inteiro lotado de arcade, dentro do apartamento inteiro. Inteiro Onde não. você Isso vai é um tem certo arcade. exagero. É uma parte da sala. A minha coleção não está Não tem no quarto, não tem na cozinha, não mas está, fora ela isso. não está inteira no Brasil, por motivos de falta de espaço. De espaço, né? Agora eu tenho uma pergunta aqui. Qual que era o melhor videogame da época dos anos 80? Atari ou Odyssey? Eu já sei a resposta, mas... Pois é, o Atari era melhor. Eu não vou dizer assim, a questão é, o Odyssey eu até tinha muita curiosidade e vontade de jogar justamente porque eu não tinha o Odyssey. E jogava um dos amigos. Mas Conhecia alguém que tinha? conhecia, sim. E o Odyssey era bem interessante, alguns jogos e um tipo de som, uma certa agilidade que era bem peculiar. Então, um videogame que eu considero interessantíssimo e é uma bela coleção, ele é difícil de colecionar, é um pouco mais caro, mais Raríssimo, exclusivo que o Atari, é uma coisa mais rara. Porém, o Atari realmente tinha jogos melhores, mais capacidade gráfica e acabou se mostrando um videogame melhor, principalmente quando os programadores começaram a conseguir extrair os recursos do Atari e jogos mais modernos como a série Silver do Atari, que tem o Caçadores da Arca Perdida, e depois a Red Label, né, que são a série vermelha do Atari, outros jogos ainda mais modernos. Então o Atari foi se tornando melhor, as pessoas foram extraindo tudo o que conseguiam e foram criando tecnologias para usar mais memória, colocando circuitos de processamento de som dentro dos cartuchos para compensar o que não existia no Atari, e assim foi. Sobre o Odyssey, a referência que a gente tem é uma tecnologia diferente. As pessoas adoram dizer isso, cara. Não. Eu não sei nem o que isso quer dizer quando as pessoas falam isso. Eu até, não vou nem perguntar. Mas o que era? Era só eu usava a mesma tecnologia, eu usava as mesmas coisas, só não deu certo como uma empresa concorrente. A capacidade de memória, processamento, os componentes eletrônicos Mas eram graficamente... diferentes. O conceito, graficamente, ele é um pouco inferior ao Atari. Mas ele é muito interessante e tem alguns jogos que são bastante... Se você olhar, se você lembrar, o Odyssey era muito assim, fundo preto. E jogos em cima de fundo preto, né? Basicamente você tinha muito disso, né? Então o Atari não, o Atari você tinha mais cores, você tinha mais opções, mais movimento. Então, agora eu não sei entrar tanto no detalhe técnico de diferença entre as máquinas nesse nível técnico. A verdade é que o Atari, por ser até da mesma época, mostrou a superioridade no mercado, né? No que ele se tornou de sucesso, né? Uma das coisas que eu ouvi um podcast há muito tempo atrás e realmente tinha umas pessoas falando sobre a questão do Atari. O que foi comentado naquele podcast era que o Atari ele era mais facilmente clonado e falsificado, né? As pessoas, por exemplo, começou a aparecer vários outros Ataris que na verdade não eram Ataris, eram cópias, clones falsificados, eram counterfeits, que rodavam, igual você estava comentando aí do CCE, por exemplo, e por aí vai. E com isso, é igual aquela história do Windows, né?
era fácil de você copiar e instalar, e fazia vista grossa. Que quanto mais jogo pirata tinha, ou no caso do Mais Windows, cópia quanto mais pirata, cópia pirata mais tinha, programa ia vender. mais você tinha pessoas utilizando Que e se populariza, apaixonando e querendo comprar. E quando você vai, o tio para dar de presente de aniversário, ele vai na loja comprar, ele não vai... Você tá entendendo? E que toda vez que tu tem condições de comprar um, Você tu vai lá e você compra vai o comprar. original. É. Porque tu não vai pensar em outra coisa. Tá? Mas isso né? não foi Top of ignorado mind. pelo Atari. Não dá para aplicar o mesmo conceito, Não? sabe? É porque você está falando do mercado brasileiro. E o Brasil tinha reserva de mercado, não seguia essa questão de patentes, e a Atari nem tinha o conhecimento completo de toda a situação que acontecia aqui. Nos Estados Unidos era completamente diferente. Então isso é um movimento tipicamente brasileiro. Brasileiro? Ah, É. tá, entendi. Tanto é que colecionar Atari no Brasil e cartuchos nacionais é bem mais desafiador, raro e quase impossível de completar certas séries e coleções do que nos Estados Unidos, né? Mas aí isso já é assunto para Outra coisa. outro coisa. É. Mas é verdade, é verdade. Meu primo tinha Odyssey e eu tinha Atari. Então eu jogava os dois. E o Atari era muito melhor. A gente ficava com vontade de jogar Odyssey, mas tinham Isso. poucos jogos. Porque a gente o chegava lá e jogava aquele Buzz, joguinho sim, ali, do mas... Odyssey, acho que foi muito mais. O Buzz foi muito mais pela raridade. Muitas poucas pessoas. Porque eu me lembro que todo mundo queria jogar, mas eu Era nunca mais vi isso, um, né, você na época. Tinha menos, né? Você tinha menos acesso. Então, naturalmente, havia essa coisa. Escassez mesmo. E bons jogos, bons jogos. E não tem nada errado com o Odyssey. E é um videogame que eu tenho, ele também, eu tenho o Odyssey, eu tenho cartuchos pro Odyssey, eu tenho homebrews pro Odyssey, porque hoje em dia existe homebrews pro Atari e pro Odyssey. Como é que é ele fisicamente comparado com o Atari? Só explicando o conceito de homebrew, né, para quem está nos ouvindo, porque é a técnica da pessoa programar por conta própria novos jogos para um videogame antigo, gravar um cartucho e vender. E isso existe, tá? Como é o nome? Homebrew. Homebrew. E hoje eu tenho um grande amigo meu que é um programador de jogos da Atari. E é um gaúcho do Rio Grande do Sul. O nome dele é Leandro Câmara. E ele simplesmente programa jogos. E eu tenho jogos dele, e eu tenho jogos homebrews comprados nos Estados Unidos, eu tenho até homebrew para o Odyssey. Né? O Odyssey tinha uma particularidade que o cartucho era mais difícil, o formato dele não era tão fácil, tinha uma proteção metálica. Eu acho que todo o formato dele levava uma dificuldade. O Atari era muito mais simples em projeto. Eu acho que isso também ajudou a falsificar. Popularizar. Em termos de tamanho, você pega um Atari, que é mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapatos, e você pega o Odyssey, que talvez seja, eu diria, talvez 50% maior nas dimensões, ele é realmente maior. O Odyssey está mais parecido com o Atari 5200, que a gente não chegou a ver no Brasil, que foi um modelo intermediário que é comparado com o NES. E depois teve o Atari 7800, que era concorrente direto do Super NES. Que também a gente não teve acesso no Brasil. Super NES? Sim, o Atari 7800, mesma capacidade basicamente. Só que a gente não teve acesso, não teve contato. Vou fazer uma pergunta que eu posso apanhar aqui, né? Aliás, Né? só um parênteses, eu tenho o Atari 5200 e eu tenho o Atari 7800, a coleção completa, inteira. Você tem até aquele digital lá que não funciona. Todos os jogos na caixa. Aquele digital, inclusive, que eu levei pra você que ele não funciona, botou pra funcionar? Eu botei pra funcionar, sim. Eu lembro que tinha que fazer uma atualização de firmware, mas mesmo assim tinha algum tipo de problema que não funcionava, não rodava. Você lembra disso ou não? Tô lembrado. Eu lembro que eu trouxe, aí eu e o César a gente tentou mexer com ele. Sim. Lembra? Aí Eu lembrei. ele Era um dava bug pau de no fábrica, conectava. eu coloquei pra funcionar, ele está funcionando, que é o mais moderno, e o pessoal fala muito. Tinha algum macete nele, assim, que eu não lembro o que você tinha que fazer de sequências, mas eu consegui. Você está falando, na verdade, do Atari moderno, que é o Atari VCS. É o digital. E eles agora resolveram lançar um novo Atari, que é um Atari para colocar cartuchos, porque esse Atari, apesar de moderno e ter os jogos para você comprar, digital, né? você não coloca cartucho. E agora essa mesma empresa Lançou com um está leitor. lançando um Atari com cartucho. Aí, já é fiz legal. uma pré-ordem, que é um Atari para você colocar os cartuchos originais e jogar. Mas desculpa interromper, Jorge. Não, você tinha uma porque pergunta. na verdade respondeu, porque Eu a fechando pergunta alguns era círculos. que fim levou a Atari? Bom, mas isso é bem conhecido porque tem matérias, reportagens, documentários. Houve o crash da indústria, a Atari foi vendida para Warner. Quando né? isso? Sabe? O crash foi em 1983. Foi. E no Brasil teve um delay, porque ainda se jogava videogame, tinha uma demanda represada, mas nos Estados Unidos foi quando começou a quebrar a indústria mesmo. Porque você já não tinha mais a questão
da qualidade dos jogos, o mercado já estava inundado, estava saturado de certa forma, aí tem uma série de motivos que explicam por que a indústria chegou nesse ponto do crash. Que ela fala, E a Atari ela hoje em faliu. dia, Atari como nome, ela faliu depois que foi comprada, depois virou uma marca, na verdade, falou, né? né? Ela como marca, a Atari hoje é um distribuidor de jogos. Distribuidor de jogos. Não dá para confundir com essa Atari VCS que surgiu agora, com essa Atari VCS, que não é a mesma Atari. A Atari é uma marca do distribuidor, é uma marca, ela virou uma marca. A empresa Atari, tal como a gente imagina ou conhecia, ela não existe mais, obviamente, desde essa época. Mas é um nome fortíssimo, né? É, Poucos aí que nomes. tá. Quantos É a nomes são? É a capacidade do americano de transformar uma marca, uma verdadeira marca de reconhecimento internacional. Fácil de falar em qualquer língua. É. Ela é 5 letras, 3 vogais, né? Que bom que aquele primeiro nome estava ocupado, né? Que bom. Né? Acho que não seria o mesmo Vai, coisa, vai, né? Como é que era? Já esqueci agora. Zig... Não, Zig Egg. Zig-Z. É, né? Então, Caraca. deu certo? senhores. É. então, que bom que a Atari sobrevive. A Atari sobrevive, amigo. Vamos Ela lá. aparece no Blade Runner, nos dois Blade Runners. Ah, tá, É, aparece. não, é muito louco, cara. Nossa, que papo gostoso. Ó, rapaz, Ficou feliz. obrigado. O Wilton ficou Não, feliz. não, tô emocionado, tô emocionado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço demais tá aí. E, pô, valeu a pena, muito obrigado. Show de bola. Muito bem, senhores. Valeu. Valeu. Obrigado.